Olá, tudo bem? Bom receber você aqui mais uma vez na nossa mesa de bate-papo, na nossa conversa. Catedral Cast, mais um episódio, né? Estou aqui com a Alessandra, novamente, nossa parceira. Bons papos aqui, além dessa mesa. Bons papos, né? Inclusive antes de começar, né? Antes de começar, é verdade. Antes de começar, você nem pode imaginar os papos que rolam aqui, né? As nossas conversas, os planos, os planejamentos. Já tem aí, inclusive, um planejamento para uma próxima série de conversas aqui nossas, né, Li? Isso é muito legal. Então, se faz sentido essas conversas, eu quero, antes de iniciar aqui o bate-papo, pedir para que você compartilhe com mais alguém, né, os nossos episódios. Isso contribui para que o canal cresça, para que o episódio também cresça e alcance outras pessoas. Então, compartilhe, curta, comente aqui, né? É sempre bênção poder receber os feedbacks aí de vocês. Ale, 880. A gente pode pegar, sei lá, um 55, um 47, não? Não dá para ser? Um 38? Um 38, 38. Não sei, depende. 36? Depende do seu número profético ali. Gente, vocês não têm noção. Isso é papo para outro podcast. É papo para outra coisa, né? Ô, Jesus. Misericórdia. Essa é uma conversa que nasceu da nossa última conversa, né, onde nós falávamos um pouco sobre o perigo dos extremos, né? Por isso esse tema aí, 8 ou 80, né, no senso comum fala muito dos extremos, né? Ou é 8 ou é 80. E a nossa conversa de hoje, ela vai permear esse perigo que há entre os dois extremos, ou permanecer em dois extremos, né? Tudo ou nada, né? Muito ou pouco, quer dizer, os extremos, eles sempre são perigosos, né? Eles são perigosos. E a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta antes de perguntar para ler aqui, né? Você se considera alguém que permanece muito nessa oscilação dos extremos? Você se percebe assim nos comportamentos, nos pensamentos, na maneira de agir, nas decisões, né? Como você se percebe? Eu queria que você, nesse momento, pensasse um pouquinho sobre você mesmo. E à luz dessa conversa, desse bate-papo também, que isso possa, de alguma forma, te ajudar a lidar com isso. Mas, Lê, primeiro, como que esses extremos podem aparecer na nossa vida ou têm aparecido nos dias de hoje? Qual é a sua visão? O que de repente você tem visto na clínica, na percepção com as pessoas, nos atendimentos? Como que esses extremos têm aparecido ultimamente? Os extremos, eles são aprendidos, né? Uhum. Os extremos, eles são um produto do meio. Uhum. As crianças não nascem com extremos. Uhum. Elas nascem até com uma flexibilidade muito grande, porque o extremo, ele vai denunciar alguns aspectos, né, da nossa experiência humana, e um deles é a rigidez. Um deles é a rigidez. E tudo que é rígido quebra, né? O problema da rigidez é exatamente esse, quebrar. Uhum. Porque quando você tem alguma flexibilidade, você tem um campo, né? Uhum. Você tem uma área onde você consegue transitar. Mas diante dos extremos, você tende à inflexibilidade. Então, tem uma rigidez. E isso é aprendido. Pode ser aprendido através de discurso, através do meio familiar, da bolha em que a pessoa viva. Ela pode tender a um extremo ou outro, ou pode ter um extremo em específico, né? Uhum. No qual ela viva, e isso vai tender à rigidez. Uhum. E de que maneira isso acaba afetando, então, as pessoas, ou aquela pessoa, né? De que maneira isso afeta, de maneira prática, assim mesmo, no comportamento, no dia a dia? Que tipo de pessoa seria essa pessoa que acaba atendendo muito aos extremos?
Então, essa é aquela pessoa que vai ter muita dificuldade em conviver com o diferente, porque os extremos também acabam gerando um distanciamento. Se você imaginar uma régua de 30 centímetros, o centímetro 1, ele está muito distante do centímetro 30. Então, assim, eles estão em extremos, Ok. né? Tá um em Cada cada um de lado. um lado. E se aí o centímetro 1, ele nunca quer caminhar um pouquinho para o meio da régua, não tem diálogo com o centímetro 30. E se o centímetro 30 não quer descer um pouquinho e caminhar para o meio da régua, não vai ter diálogo com o centímetro 1. E aí a gente vai vendo pessoas que não conseguem dialogar com pessoas que têm convicções ou, de repente, inclinações políticas diferentes, porque estão em extremos. Você não consegue conversar. Um extremo não consegue conversar com outro extremo, porque existe esse distanciamento gera uma recusa em ouvir o outro. Eu já parto do princípio que o outro está errado, equivocado, eu invalido o discurso do outro. Existem extremos culturais, e aí você, por conta desse distanciamento, você não aceita o diálogo com a pessoa que está no outro extremo. Extremos religiosos, existem pessoas que não conseguem dialogar. Eu não estou falando de ceder, né? Eu não estou falando de nepotismo, eu estou falando de conversas, de dia a dia, de relacionamento, relação humana, né? De De educação. entender que não há um lado só também, né? Sim. Você tem a consideração da opinião do outro lado também. Exatamente. E quando eu tenho esses extremos, eu não considero isso, eu desconsidero realmente o direito que o outro tem de pensar diferente de mim. E aí eu congelo aqui, eu nem ouço o discurso dele. Então, a pessoa que tem essa questão de extremista, né? Essa pessoa que vai ficar num ou no outro extremo, ela gera um distanciamento com pessoas de classes sociais diferentes, profissões de fé diferentes, religiões diferentes, opiniões políticas diferentes, ideias diferentes e por aí vai. Imagina o distanciamento que isso não acaba gerando. E a pessoa, às vezes, ela se orgulha disso, porque ela acha que isso é a verdade, tem que ser assim. Enquanto você ter uma certa flexibilidade vai ser importante para você, pelo menos, conseguir dialogar com a pessoa. Ouvir, demonstrar algum respeito, né? Ok. Nós estávamos conversando aqui antes de começar. Você me falava de alguns textos bíblicos, né? Lê pra gente Sim. algumas coisas que você trouxe aí, Sim. que eu achei bem interessante. Sim. Eclesiastes, né? Eu gosto muito eu gosto muito. É a história do meu versículo favorito, né? Que vai mudando todo dia. Então, Eclesiastes 7:16 diz assim: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você tenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Então, assim, você não comete esses exageros. Eu tenho um certo medo, né? Deixa eu confessar aqui, de gente santa demais. De verdade, né? Isso eu tenho um certo medo de gente santa demais. Medo número 1 é de eu chegar perto e acabar sendo fulminada. Né? A pessoa é tão santa, sei lá, vai que, né? Na minha humanidade, eu seja indigna de me aproximar daquela pessoa. Né? Contém sarcasmo nesse meu comentário. E o medo número 2, por que essa pessoa precisa ser tão exageradamente santa? Né? Que exagero é esse? Essa pessoa não escorrega nunca, não falha nunca. É isso realmente o tempo todo? Dá um certo espanto, né? Não, eu acho que a questão não é nem o fato da santidade em si, mas eu acho que é
o dizer que é. Isso, não, mas Né? é isso que eu tô te dizendo. É o dizer que Dizer é. que é, Não é né? o ser, é o Há uma, dizer que há é. uma frase que eu li, não sei exatamente em que livro, mas que para mim reflete muito. A verdadeira espiritualidade não é aquela que é dita, mas aquela que é percebida. Acho que a gente poderia adaptar isso até para a santidade e para qualquer outra Sim, coisa. Né? Eu compartilho da sua opinião, eu acho difícil se relacionar com alguém que é um semi-anjo, né? Ou um sim. semideus, quase anjo, Quarta está numa, pessoa da tá Trindade. numa, tá numa categoria elevada, né? Porque Sim, você não consegue acessar, você não tem conversa, você não tem diálogo, você acaba não tendo um tempo ali de descontração, né? Você sempre parece que tudo está abaixo daquilo que a pessoa coloca, né? Isso tem a ver com o extremo, tem a ver com o extremo que Jesus combateu, né? Jesus ele deixa claro para nós no seu exemplo de vida que os extremos são perigosos, né? E a gente aqui é claro também, eu acho que é importante deixar isso bem claro. A gente não está falando aqui de não ter posicionamento, né? Acho que a gente não tá deixando claro aqui a ideia, porque a Bíblia ela é um livro de posicionamento. E são posicionamentos claros. São coisas, tem coisas na palavra de Deus que são imutáveis, que são claros, que é aquilo. Não tem espaço para uma opinião, né? São verdades que são imutáveis para mim, né? Por exemplo, a questão da salvação. Não tem espaço para opinião, né? O Evangelho deixa claro para nós que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. ponto. Ponto, né? Mas aí nem dá para ter extremo, você concorda? Sim, Não sim. dá para ter É uma extremo. coisa que é uma verdade absoluta, né? Mas Jesus, ele lidava muito com isso, né? Com os religiosos, principalmente, né? Com a elite religiosa, que era uma elite muito extremista, né? No sentido um pouco de eclesiástico que você leu, Uhum. mas o coração estava longe de Deus. É interessante a maneira como Jesus se reporta. Ele diz assim: olha, vocês me honram com os lábios, mas o Uhum. coração está longe. Longe. É um pouco dessa santidade que você falou. Vocês lançam fardos pesados sobre os outros, mas vocês mesmos não carregam, ou seja, vocês mesmos não cumprem, vocês mesmos estão longe. Acho que é aí que está o perigo, não é? Aí, sem dúvida. É interessante quando você fala, né? Acho que são 3 observações. Primeiro, o posicionamento de Jesus. Né? Ele não ia para os extremos. Ele conseguia conversar com a elite religiosa, e aí seria a segunda observação, né? Quando você fala de elite religiosa. E aí eu fico pensando assim, quem tá na outra ponta? Né? Se existe uma elite, é o que? Uma ralé religiosa, entendeu? Né? É o povão, mas não é elite. Então, assim, ele conseguia conversar com a elite religiosa e conseguia conversar com a pessoa que sequer entendia a religião. Ele conseguia receber uma Ou que nem criança, ou praticava, que nem né? praticava qualquer tipo de religião, não entendia e não Estava praticava. totalmente fora, distante, enfim. Isso, ele conseguia conversar com a pessoa, conseguia conversar de uma forma muito inteligente, né, com aquela pessoa que se achava digna de assentar ao seu lado, né, no trono da glória, mas conseguia conversar com aquela pessoa que se achava indigna de se aproximar dele, que se achava indigna de dirigir a palavra a ele. Então, o tempo todo, a gente vê, né, essa questão do não ser demasiadamente. Ele conseguia conversar com uma criança, ele conseguia conversar com uma pessoa excluída socialmente, conversar com uma pessoa doente, conversar com uma pessoa desesperada, conversar com uma pessoa prepotente, conversar com uma pessoa quebrada.
ele passava por vários centímetros na mesma régua. 2, o 3, o 5, o 7, o 29, o 28, o 30, e se desse uma régua E não maior... ficava em nenhum dos extremos, né? Nenhum dos lugares, não se fixava ali. Ele tinha um princípio, estabelecia princípios, mas ele não pendia para um lado ou para o outro, né? Apesar de dizer que veio para os doentes, né? E isso tem a ver com o fato de que esse extremo aqui se fechou, né? Se fechou no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade, enfim, né? O que também é uma doença. Que também é uma doença. E em momento algum, a gente vê Jesus abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores e do seu propósito. Eu não preciso afrouxar aquilo que eu acredito para respeitar o outro. Exato. Eu não preciso afrouxar aquilo que eu acredito para respeitar o outro. Eu posso respeitar a outra pessoa e continuar absolutamente firme na minha convicção, no meu propósito, nos meus princípios e nos meus valores, entendendo que o outro pode ter valores diferentes dos meus. E eu não vou exigir que ele tenha uma vida como a minha, porque ele tem valores diferentes dos meus. Ele vai funcionar socialmente de uma forma diferente da minha. E eu não crio essa distância. Né? Eu me achego. Eu consigo dialogar, eu consigo conversar. Eu acho que é mais fácil a gente apresentar o Jesus que a gente conhece, o Jesus, né, pelo qual eu me apaixonei, o qual eu amo, que é a minha pessoa favorita no mundo. Eu acho que é mais fácil a pessoa entender porque eu amo esse Jesus se eu conseguir dialogar com ela. Porque se eu vou para muito longe dela, vou para outro extremo, eu inviabilizo esse diálogo. E aí essa pessoa ela nunca vai fazer sentido para ela porque que eu entrego, dedico e vivo a minha vida para esse Jesus. Porque eu entrego, dedico e vivo a minha vida para esse Senhor Jesus. Você acaba... É o que a gente fala da rigidez, né? Você acaba rompendo, né? Você acaba quebrando essa ponte que pode existir com você e, no caso, com a outra pessoa. Você acaba destruindo, implodindo ali e não tem contato, não tem... Quer dizer, cada um fica de um lado e não tem nenhum tipo de transição ali, de forma de um em relação ao outro, né? Sim. Teve uma experiência que eu achei muito interessante. As minhas experiências profissionais, elas vão mudando com o passar do tempo, né? Na penúltima eleição, quando as questões, né, aqui no Brasil estavam extremas ao extremo, eu vi muita família romper por conta disso. Muita gente, né, que rompeu com um amigo, rompeu com pai, rompeu com mãe, rompeu com o irmão, por conta do pensamento, por conta daquilo que acreditava e porque o diálogo com essas pessoas tornou-se inviável naquele momento. E aquilo, eu achava aquilo uma grande loucura, porque o que é mais importante, sabe? O que é mais importante? O meu relacionamento com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe, ou o que eu penso, o que eu acredito politicamente. Não que política não seja importante. Sim, é claro. importante, tem realmente a sua importância. Mas eu vou romper com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com a minha tia, com o meu primo. Por conta disso, você entende que eu acabo tornando isso mais importante. E aí eu vou para um extremo. E aí algumas pessoas começaram a se isentar totalmente. Era ou tudo ou nada. Ou você estava de um lado, na verdade, é como se formasse um triângulo, né? Sim. Você estava de um lado, do outro, ou de nenhum dos dois. E aí quem estava de um lado e do outro não queria papo com quem estava em nenhum dos dois, porque considerava aquela pessoa covarde. E ninguém considerava respeitar a opinião de ninguém. E eu fui observando aquilo, porque aquilo foi para o consultório. E as pessoas sofreram, porque elas foram retiradas de grupo de família. Sim. Elas deixaram de participar de festas familiares, deixaram de ir na casa de amigos, romperam com amizade de anos, ou então foram taxadas de covardes porque estavam em cima do muro e elas realmente não queriam estar de nenhum dos dois lados porque achavam um absurdo o que acontecia, né, nesses extremos.
E eu vi, gente, o quanto que o extremo pode distanciar pessoas. Pessoas boas, tanto de um lado quanto do outro. Pessoas boas mesmo, de bom coração. Uhum. Pessoas com tanta coisa para compartilhar que deixaram de compartilhar por terem escolhido um extremo e se negado a estabelecer um diálogo com quem pensava diferente. Muito triste isso e muito devastador, né? Porque você rompe com relações familiares, rompe com relações afetivas, com amizades, às vezes de anos, por conta de um extremo, né? Por conta de um extremo. E aí eu quero ler, então, Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e essa versão aqui está dizendo, e de domínio próprio. Tem uma outra versão que fala de moderação, tem uma outra versão que fala de equilíbrio. É interessante como Paulo coloca aqui, Paulo está escrevendo para Timóteo, um discípulo. Paulo está orientando Timóteo. Timóteo era um discípulo considerado jovem, pastor jovem, de uma igreja complexa, né? A igreja de Éfeso. Ele estava na igreja de Éfeso, uma igreja complexa, e enfrentando uma série de questões ali com pessoas que se consideravam mais experientes, religiosas do que Timóteo, né? Paulo o orienta, Paulo escreve para a igreja, também escreve não só para Timóteo, mas para a igreja também. Paulo orienta e é interessante aqui essa forma que Paulo escreve, porque ele fala, um pouco do que você leu aí em Eclesiastes. Ele está dizendo assim, cuidado, Timóteo, cuidado. Né? Ele fala, Deus te deu poder, amor e equilíbrio. Quer dizer, você tem essas expressões aí que para mim são muito fortes que Paulo escreve. Ele fala de poder, de amor e de equilíbrio. É como se não pudesse ou fosse ruim demais ou você ter, por exemplo, o poder sem o amor, né? O poder sem o amor é algo devastador. Mas o amor, ele precisa ser algo que impulsione, ele precisa ser algo forte, ele não pode ser algo... Ele precisa do poder. E ele fala de equilíbrio. Aqui me dá a imagem de um avião que está levantando voo e ele precisa encontrar o seu lugar de estabilidade. Né? Ele está ali naquele momento ali de vencer aquele levantar de voo, né? de encontrar todas as barreiras possíveis, mas ele precisa encontrar o seu lugar de equilíbrio, de estabilidade, onde ele está lidando com todas as variáveis, mas ele está num lugar e você quase que não percebe que está voando, né? Lógico, tirando as turbulências que pode acontecer no caminho, né? Mas eu estou dizendo assim, naquele lugar de estabilidade, você quase que não percebe que você não está no chão. Tamanho o lugar ali que ele consegue encontrar um lugar de equilíbrio. Para mim, Paulo está dizendo assim, olha, encontre esse lugar, sabe, onde tem poder e amor, onde você consegue pastorear essas pessoas, onde você consegue ser firme, mas ao mesmo tempo amoroso, sabe? Para mim, eu vejo Paulo dando um conselho para esse jovem pastor para encontrar esse lugar, né? Você acha que essa é a busca que nós precisamos entre esses extremos? Eu acho perfeito, porque a proposta não é escolha. Você escolhe. Ou você vai liderar com poder, ou você vai liderar com amor, ou você vai liderar com equilíbrio. Não. Encontre o poder, né? Encontre esse lugar de estabilidade entre o poder e o amor, e aí você já está em equilíbrio, você já está nessa zona, né, de estabilidade. E eu vejo que é mais ou menos por aí. E
eu não sei se isso não é ensinado, eu não sei. Eu precisaria refletir sobre isso. Eu nunca parei para pensar sobre isso, não. O que acontece é que algumas pessoas ou só usam poder e são absolutamente insensíveis, e outros só usam amor e são zero racionais. E outras estão tão em busca desse tal equilíbrio que elas acabam o tempo todo como se fosse uma gangorra. Ela não consegue encontrar uma zona de estabilidade. Ela está o tempo todo balançando entre um lugar e outro, sem estabilizar. Né? Sem estabilizar. Como se, ou se isso fosse impossível, ou se ela ficasse um pouco confusa do ponto de vista social. E eu não preciso escolher. Eu posso aplicar ambos, né? Eu posso aplicar poder, eu posso aplicar amor, consideração, posso aplicar respeito. Eu posso conversar com quem pensa diferente. Eu posso entender, eu posso, inclusive, pasme, né? De repente, quem está ouvindo... O que nós acreditamos é que a obra de convencimento não depende do meu poder de argumentação. Mas não é isso que a gente acredita, Sim. né? A gente não acredita muito, a gente tem como convicção, mas Pois o fato é que a gente realmente acredita que é o nosso poder de... Nós deveríamos acreditar... Deveríamos acreditar que não tem a ver com a gente, com o né? nosso poder de argumentação. Verdade. A gente vai falar, mas quem convence é o Espírito Santo. Ele tem esse todo poder de convencimento. Mas você está certo mesmo. A gente, às vezes, a gente deveria acreditar, mas a gente não acredita tanto nisso. Então, partindo desse princípio, eu nem deveria ficar preocupada em tentar convencer o outro de que o meu ponto de vista é o ponto de vista certo, adequado e aplicável. Porque quando eu estou dialogando, a outra pessoa está raciocinando, ela vai parar, ela vai refletir se ela está me ouvindo. Se ela não está me ouvindo, né? Porque às vezes eu estou conversando com uma pessoa, mas a pessoa não está me ouvindo, ela está preparando o argumento. o argumento dela. E quando ela está preparando o argumento, ela não está considerando o que eu estou falando. E mesmo que eu esteja conversando com essa pessoa, você entende que existe um distanciamento? Existe um diálogo que está acontecendo ali, socialmente falando, mas ele não está acontecendo de verdade. É tipo quando você está brigando com alguém ou discutindo com alguém, querendo provar o seu ponto de vista, mas aquela pessoa ela não tá aberta para entender seu ponto de vista. Ela está o tempo todo preparando o argumento dela. E quando ela começa a falar, você também não quer entender qual é o ponto de vista dela. Aí você começa a preparar o seu argumento. E fica, eu argumento, ela argumenta, e a gente não consegue se respeitar, se ouvir e de repente dizer, olha, eu entendi agora o que você disse, não concordo, não dá para eu viver isso, não é essa a minha realidade, mas agora eu entendi. O que você está dizendo é isso, isso e isso? Sim, é isso que eu estou dizendo. Ah, tá. Eu consegui entender, mas, assim, respeito que você pense dessa forma, mas não dá para eu viver isso. Isso não cabe realmente na minha vida. Então, quando eu considero que não é o meu poder de argumentação, mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer, eu posso conversar com pessoas que pensem de uma forma diferente. Eu posso, de repente, conversar com alguém que, de repente, se diga ateu. Eu às vezes, converso, né? Conheço um monte de ateu. E eu tenho um monte de vício de crente, né? Eu tenho mania de falar, vai com Deus. Que bom te encontrar. Poxa, que legal, Deus te abençoe. Aí, de vez em quando, eu pergunto, mas olha só, quando eu me despedir, o que eu falo para você? O que eu devo falar? Não, fala tchau. Então tá, tchau. Coçando para falar, vai com Deus, né? Vai com Deus, Deus te abençoe. Teve uma vez que um falou assim, tu pode falar que a força, lembra de Star Wars, da força? Que a força esteja com você? Do desenho? Do filme, que a força esteja com você. Lembra do lado negro da força? Então,
Eu falei, então tá. Tem um desenho, negócio de força também, não tem não? Mas eu acho que é Star Wars, não, tem, não é não? Mas sim, Os deve meninos ter. aí devem Pô, entender, né? Não, olha lá, ó. Meio por fora disso. O Mark é super antenado com essas coisas. Que a força esteja com você, então tá bom. Mas eu preciso perguntar, como é que eu faço? Né? Como é que eu faço com essa pessoa? Como é que ela entende? Eu acho muito interessante quando, às vezes, as pessoas estão conversando, às vezes elas me perguntam, né? Mas como é que vocês fazem na igreja? Eu explico como é que faz. Como é que você faz na sua casa? Quando você consegue ter esse tipo de diálogo. E, às vezes, a pessoa fala assim, mas sabe que isso é bom? E às vezes não é que a pessoa ela diga assim, estou me convertendo e vou me batizar hoje. Mas ela começa a pensar sobre isso, ela fala, eu acho que eu vou começar a fazer isso com a minha família. Eu acho que a questão da flexibilidade, nesse sentido, ela abre uma porta de um diálogo, de uma conversa, de um lado que a pessoa não conhece. Quando a rigidez assume o papel principal, ela já quebra de início. Sim. Ela já rompe de início. Ela rompe um relacionamento, um diálogo, uma conversa. Quando há esse enrijecimento, ela quebra ali. Você não encontra mais espaço para dar continuidade a uma conversa mesmo, uma abertura, né? E essa reflexão, ela quebra junto. Porque a pessoa, ou ela vai parar para refletir, mas ela vai refletir totalmente negativamente. Quer dizer, ela já vai romper ali. Não quero nem mais... Sim, sim. E é por isso que essa questão do 8 e 80, porque entre o 8 e 80... existem muitos outros números, sabe? E às vezes eu não preciso ficar necessariamente no meio do caminho, mas eu não preciso escolher um. É claro, eu tenho os meus princípios, os meus valores, né? Eu tenho realmente as minhas convicções, eu preciso me posicionar, permanecer firme, mas eu não preciso fazer isso com aspereza, eu não preciso fazer isso com desconsideração, com desrespeito. Eu posso fazer isso respeitosamente. Eu posso fazer isso respeitosamente. E esse respeito, ele abre portas. Eu me posiciono, eu continuo firme no meu posicionamento, mas eu entendo que existem variáveis, existe uma história ali, né? Eu consigo entender isso, e aí eu não me distancio tanto das pessoas. Em determinados contextos, a distância às vezes vai ser segura, né? Às vezes a gente realmente vai precisar. Mas aí entra a questão do equilíbrio, de eu entender quando essa distância vai se fazer necessária naquele momento, naquela circunstância, pontualmente, mas não o tempo todo. O tempo todo, sabe? Não, eu acho que algumas distâncias, elas também são saudáveis. Sim. Em alguns momentos são saudáveis. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa mesmo discernir que momento é esse. Qual é o limite, né? Mas eu acho que está claro essa noção de que a rigidez, ela sempre será perigosa. Sim. Sempre será perigosa. Até mesmo para você comunicar o evangelho. Sim. Né? Porque o evangelho, ele tem convicções muito firmes. Ele traz para nós fundamentos não são flexíveis, fundamentos são fundamentos. Nem dá para ser flexível, nem dá né? para ser. Porque é o que sustenta toda a construção. Exatamente. Agora, uma questão é como eu comunico isso, como eu vivo isso, como eu passo isso. Né? Então, pegando aí, por exemplo, o gancho dos religiosos que Jesus lidava, eles eram pessoas piedosas. Eram pessoas que, uma parte deles, a gente não tem conhecimento de todos que Jesus... Temos conhecimento de grupos, mas não em termos pessoais, né? Uma figura ou outra, né? O Nicodemos e tal. Mas eram pessoas... Se tinha ali pessoas piedosas, pessoas que... O próprio Paulo, que exercia uma religiosidade extremamente rígida, enrijecida, mas que na cabeça dele estava cumprindo uma missão.
né? Estava cumprindo uma missão. Era uma pessoa piedosa, era uma pessoa que amava a Deus, era uma pessoa que... E quando ele tem um encontro com Jesus, aquilo desaba. Mas ele não deixa suas convicções de lado. O que ele faz, ele passa a viver de uma forma diferente. Ele vive de uma forma diferente. Eu vejo Paulo transitando. Ele é o cara que vai pregar para os gentios. Sim. Né? Quer dizer, olha quanta, E isso tem um quanta significado, coisa né? Naquele contexto histórico. Exato. Quanta coisa que precisou ser trabalhada, que Jesus precisou ser trabalhado nele. E talvez coisas que a gente nem tenha conhecimento, obviamente, não foi relatado, mas aparece nas cartas, aparece nos escritos, nos discursos, aparece na maneira em que ele se posicionava, se colocava. Então, acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro e que fique claro aqui é que essa rigidez, ela é perigosa. Essa postura, né? Tudo ou nada. Né? Esse posicionamento é perigoso. Né? E é pesado. É. É pesado, porque você fala do apóstolo Paulo e ele passou boa parte do seu ministério na prisão. Uhum. Ele passa boa parte do seu ministério na prisão. Mas ele é o cara que ele não se queixa disso, isso não é pesado para ele. Ele conseguia dizer que ele se alegrava, que era um orgulho, não um orgulho de uma forma negativa, né? Mas olha só, eu me alegro, me orgulho, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não é pesado para ele a circunstância, os apertos, as perseguições. Passa a ter uma leveza. Jesus traz essa leveza para a nossa vida. Ainda que a vida continue tendo as suas dificuldades, e de fato a vida terá essas dificuldades, quando a gente sai dos extremos, quando a gente encontra esse equilíbrio, esse ponto de estabilidade, fica mais leve. Eu acho que em qualquer extremo é pesado. Quando você pega uma pessoa muito revoltada, porque existem pessoas que têm uma raiva, um ódio da igreja enquanto instituição, que isso é um extremo. É uma raiva. Que raiva é essa? Que raiva é essa? Tem um ódio realmente muito grande. Isso é pesado. Isso é muito pesado. Em algum momento, essa pessoa vai ter um parente que vai querer se casar. Vai casar e, de repente, pode ser que essa pessoa se case numa igreja. Ou vai ter uma consagração de uma criança, ou quem sabe, né, um batizado, como acontece na igreja católica, e essa pessoa tem uma raiva tão grande da igreja, como é que ela lida com isso? Porque isso acaba interferindo nas suas relações interpessoais, né? E já existem pessoas que se fecham tanto que não se permitem estar em qualquer outro lugar que não seja única e exclusivamente a igreja. O que também acaba interferindo nas relações interpessoais. Porque uma hora... Familiares ali, né? Um amigo seu vai te chamar para jantar. E você não vai jantar Isso na casa dele. Isso acontece, às vezes, num processo de conversão. A pessoa vive um processo de conversão e ela vai para o outro extremo. Sim. Então, ela se fecha, ela rompe relações, ela rompe com lugares, mas os extremos são perigosos. Né? Então, o que pode acontecer é que esse extremo a leve por uma caminhada solitária, uma caminhada pesada, né? Pesada. E assim, no momento de conversão, a gente até entende, mas vamos modular isso. E hoje em dia a gente já tem um suporte muito diferente que tínhamos em outros momentos para que a pessoa module isso. Porque antigamente a gente não tinha esse suporte, né? Sim. A gente, de fato, não tinha esse suporte. E como apresentar Cristo se não nos relacionarmos com as pessoas, né? Como? Se você se fecha numa bolha, se você rompe qualquer tipo de relação, de que maneira nós vamos apresentar Cristo? Né? Que Jesus é esse, né? Porque o Jesus com o qual a gente se relaciona, quer se relacionar com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Exatamente. E quer usar a gente para isso, né? Exatamente, através dos nossos relacionamentos. Só que se eu estiver num extremo, não tem diálogo. Não tem diálogo, não tem relacionamento, não tem escuta, não tem proximidade. E isso pode acontecer em vários níveis. 880 não é legal. Muito bem.
Para a gente caminhando para o final, isso eu estava pensando aqui enquanto você falava, essa questão dos extremos, ela está também relacionada a transtornos emocionais. Sim, Alguns deles, né, sim, aparece muito ali. sim. Então, a questão do acompanhamento psicológico e tal é muito importante nisso, né? Para lidar com isso, né, Em Ali? alguns casos, sim, porque existem pessoas que elas podem ter determinados Aham, comprometimentos do ponto de vista do neurodesenvolvimento mesmo, onde aham. ela não tem flexibilidade mental. Ela é Ok. rígida. Isso, aham. Ela é rígida. Ela não consegue ser desenrolada. Ela é incrivelmente protocolar. Uhum, Incrivelmente protocolar. Ela não consegue improvisar, não consegue pensar num plano B, não consegue pensar numa outra alternativa. uhum, É, por exemplo, sei lá, eu chego em casa, eu tento acender a luz não acende. E uhum, aí eu vou embora. Vou para uhum, casa da minha mãe, vou para casa da minha sogra, porque a luz não acendeu. uhum, Uma pessoa rígida, de repente, ela não para pensar que, de repente, desarmou o disjuntor. uhum, Ou então está numa fase só, deixa eu ver o que aconteceu, tem luz na rua, não tem, esqueci de pagar a conta. Pensar em hipóteses para poder resolver esse problema. E essa rigidez ela pode se manifestar dessa forma e ela pode se manifestar de outras formas também. Da pessoa ser incrivelmente literalista, uhum, né? A pessoa ser incrivelmente literalista, congelar, de não entender que as pessoas mudam e as situações também mudam, de ficar com raiva da pessoa porque ela prometeu que ela ia ser minha amiga para sempre e uhum, agora é amiga de fulano. Mas ela não te prometeu exclusividade. uhum, Ela é seu amigo, mas também é amigo de fulano. E isso, às vezes, vai criando também distanciamento porque ela tem um comprometimento, ela não tem flexibilidade, ela tem uma dificuldade em ser mentalmente flexível, ela não consegue pensar de uma forma diferente. Ela, diante de alguma questão, ela paralisa, não consegue pensar num plano B, não consegue pensar numa alternativa. Se eu acredito que todo celular deve ser preto e alguém aparece com um celular vermelho, aquilo causa uma estranheza, isso não é uhum, bom. uhum, Não, esse celular não é bom, esse celular não presta, esse celular não é de boa qualidade, só essa marca é boa, essa uhum, outra marca não é boa, e eu só ando com pessoas que têm celulares da mesma marca que o meu, ou uhum. que tem um celular preto, porque celular vermelho, não, isso não é celular, isso não funciona dessa maneira, entendeu? E tem gente que até hoje usa celular e nem é smartphone. Ainda Uhum. tem aquele, sabe, Sim, que só faz aham, ligação sim, e manda aham, mensagem. aham. Só faz ligação. Só faz Só faz ligação e ligação, manda aham, SMS. aham, aham. SMS, meu Não, Deus. eu acho que é importante essa fala, até para o pessoal que está nos ouvindo, entender que isso também pode ser fruto de um comprometimento, né? Pode, Um comprometimento mental, neuronal, enfim, pode. pode ser um comprometimento para além daquilo que a pessoa, daquele comportamento observável simplesmente ali. Uhum. Então, a questão do acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, isso é importante Sim, demais, sim, né? sim, sim. É porque quando a pessoa tem. é, Quando ela tem essa dificuldade, né, e é uma questão que tem a ver com neurodesenvolvimento, geralmente ela vai ter outras dificuldades também associadas a Aham, essa que vão sim. comprometer de alguma forma a sua vida. Aham, aham. É coisa que Não é uma quando coisa isolada ali, né? não é isolado, diferente desse aprendizado, né, que a gente falou no início do nosso bate-papo, Uhum. que é um produto do meio, que é um Aham. comportamento aprendido, você aprende a pensar daquela forma, você assume aquele pensamento como verdade, mas você não tem outras áreas da sua vida comprometidas, né? Ok, muito bem. Ali, tem alguma coisa que a gente não tratou que você gostaria de tratar? Eu acho que não, né? Alguma observação? Eu acho que não. Eu acho que a gente conseguiu pegar tudo que a gente queria pegar. Muito bem. Dá uma palavra final pro nosso pessoal aí. Eu dou sim, dou sim. Gente, espero que tenha sido útil esse papo, né, sobre extremos.
eu tenho sentido assim, um movimento muito legal acontecendo aqui. Eu acho que tipo, você é percebido até pelo pessoal que trabalha, que às vezes a gente está conversando e no meio de um podcast surge a ideia, né, de um próximo, surge a inspiração para um próximo, onde a gente realmente vai estar tratando. E o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: eu acredito que o Senhor, ele age em todos os eventos, né? E ele entende também a nossa necessidade, a tua necessidade, e nada é por acaso. Essas ideias, essas inspirações, elas não vão surgindo por acaso. Elas surgem também como uma forma do Senhor dizer que Ele se importa com você, que Ele te ama, que Ele entende a tua necessidade. E o que a gente está conversando aqui não é só para a gente, é uma declaração de amor de Deus para você, para sua vida, apontando o quanto Ele se importa com você, de repente te trazendo um outro ponto de vista, te chamando a uma reflexão. Então, receba esse amor que Ele direciona para você, entenda que não é por acaso, não tem uma questão aleatória, né? Eu acredito que seja realmente inspirado, sabe? Que venha da parte de Deus. Ele percebe pessoas com essa demanda e aí ele traz isso ao nosso coração e a gente está aqui. Então, entenda esse momento também como uma declaração de amor de Deus para você e o quanto que Ele se importa com você. Permita-se ser abençoado por esse papo. E aí, compartilha com a gente também, para a gente poder entender de que forma isso está chegando até você. Tá joia? Fica com Deus. Vício de crente. Amém, amém. Ale, obrigado Por mais uma nada. vez, né? Uma conversa Sempre um aqui prazer. sempre no alto nível. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E esperamos você na nossa próxima conversa, né? Nos próximos episódios. Né? Um grande abraço.